Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Agripa ouve a defesa de Paulo. Então Agripa, dirigindo-se a Paulo, declarou: É permitido que faça uso da palavra em tua defesa. Em seguida, Paulo fez um sinal com a mão e iniciou a apresentação de sua defesa. Nota de rodapé 1. Festo outorgou ao rei Agripa a presidência dessa audiência em sinal de cortesia. Jesus, entretanto, havia previsto que muitos de seus apóstolos e discípulos seriam levados à presença de governadores, reis e pessoas influentes para testemunharem da fé cristã. Mateus capítulo 10, versículo 18. Paulo cumpre essa predição diante de Félix, Festo, Agripa e finalmente César Nero. Lucas está presente nessa sessão, anotando detalhes para seus livros. Ó Rei Agripa, considero-me abençoado por poder estar hoje em tua presença a fim de verbalizar minha defesa contra todas as acusações dos líderes judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por esse motivo, rogo-te que me ouças com paciência. Nota de rodapé 2. Agripa, como um rei judeu, tinha o poder de indicar e nomear os sumos sacerdotes. Controlava as finanças e toda a administração geral do templo. Era consultado pelo Império Romano em tudo o que se referia a questões religiosas judaicas. Essa foi uma das razões pelas quais Festo tinha interesse em que Agripa fizesse uma avaliação do caso de Paulo, pois Roma não interferia e respeitava os cultos dos povos que dominava, desejando apenas a submissão política, econômica e a ordem social. Esse foi um dos motivos de os gregos terem influenciado tanto as artes e quanto o modo de pensar romano, pois ainda que dominados militarmente, tornaram-se os dominadores culturais de Roma. É do pleno conhecimento de todos os judeus, como tenho vivido desde criança, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se assim o desejarem, que, como fariseu, vivi conforme os ditames da seita mais rigorosa de nossa religião. Contudo, agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Nota de rodapé 3. Devido à sua inteligência e dedicação ao judaísmo, Paulo era conhecido desde a infância pelos líderes judeus, tendo observado fielmente todas as ordenanças dos fariseus até seu encontro com Jesus, que ampliou sua perspectiva quanto ao reino de Deus. Gálatas 1:14. Agora, sua esperança incluía uma visão completa do Rei e do Reino, o conhecimento do Messias e a certeza da vida eterna, a ressurreição em Cristo. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com todo fervor dia e noite, sem parar. Especialmente por esta esperança que estou sendo acusado pelos líderes judeus. Porque se julga inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos. Nota de rodapé 4. Paulo sabia que o rei Agripa, como a maioria dos líderes judeus, faziam parte do partido da elite dos saduceus. Os romanos, como Festo e as demais autoridades, também não acreditavam na ressurreição dos mortos e no juízo final. Paulo, ainda que correndo o risco de ofender a sensibilidade do rei e das autoridades, fala a verdade sobre o tema mais importante das nossas vidas. Onde vamos passar a eternidade?
Eu igualmente estava seguro de que deveria me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente assim que procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos chefes dos sacerdotes, atirei muitos santos aos cárceres. E quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava meu voto contra eles. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga, com o objetivo de castigá-los. E fazia de tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Nota de rodapé 5. Após seu encontro com Jesus e conversão, Paulo dedicou-se ainda muito mais a cumprir a vontade do Senhor do que satisfazer seus próprios desejos, 2 Coríntios 3:5. Paulo é o maior exemplo de como uma pessoa perdida e iludida por um sistema de valores e ideias errôneas pode, ao receber a luz de Cristo, o Espírito Santo, converter-se radicalmente dos seus maus caminhos e servir a Deus com poder, honra e glória espiritual até a morte. João 8:12, Colossenses 1, versículo 12, versículo 13, 1 Pedro 1:4. Várias vezes corri de sinagoga em sinagoga, com o objetivo de castigá-los, e fazia tudo para obrigá-los a blasfemar. Em minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para capturá-los. Em uma dessas viagens, estava me dirigindo para Damasco, com autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionado. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saul, Saul, por que me persegues? Porquanto resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor: sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Nota de rodapé 6. Paulo cita um provérbio grego muito conhecido na época, a respeito da resistência inútil dos bois durante o manejo. Assim agindo, o touro só consegue se ferir nas pontas afiadas dos aguilhões. A seguir, vemos mais uma prova da orientação de Paulo como apóstolo do Senhor. Paulo cita a mesma frase usada por Deus para a comissão do profeta Ezequiel, Ezequiel 2:1. Paulo passa a ser ministro e testemunha do Deus vivo, Atos 1:8, Gálatas 1, versículo 16 e 17. Paulo é mandado estender a missão do servo de Jeová, o Senhor Jesus. Isaías 42, versículo 7, versículo 16. Perseguir os cristãos é lutar contra Jesus, pois Cristo identifica-se com seu povo. 1 Coríntios 12:12, Colossenses 1:24. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
Nota de rodapé 7. A missão de Paulo e de todos os discípulos de Cristo é cooperar para que judeus e gentios, todos que não nasceram judeus, sejam convertidos de um sistema mundial caótico e que ruma inexoravelmente, para um fim tenebroso, para a maravilhosa luz de Cristo. Essa é a figura de linguagem característica dos ensinos de Paulo, Romanos 13, 12, 2 Coríntios 4, 6, Efésios 5, do versículo 8 ao 14, Gálatas capítulo 1, versículo 13, 1 Tessalonicenses 5, 5. A santificação, expressão dos originais hebraicos e que significa separados para a habitação do Senhor. É uma posição à qual somos elevados por ocasião da conversão a Cristo. Não é possível santificar-se apenas por boas obras. Esse é um dos méritos exclusivos do sangue, sacrifício vicário de Jesus. Atos 20, 32, 1 Coríntios 1, 2. Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém e depois em toda a Judéia, igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. E foi por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram assassinar-me. Todavia, tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esta razão estou aqui e posso testemunhar tanto às pessoas simples como aos cultos e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram que haveria de ocorrer. Nota de rodapé 8. As obras não podem salvar, mas revelam o caráter transformado, nascido de novo pelo Espírito Santo. Os profetas e Moisés significam o Antigo Testamento. Lucas 24, do versículo 27 ao 44. Sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém e depois em toda a Judéia, igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. E foi por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram assassinar-me. Todavia tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por essa razão estou aqui, e posso testemunhar tanto às pessoas simples como aos cultos e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram que haveria de ocorrer. Ou seja, como Cristo deveria sofrer, Salmo 22, e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, Salmo 24, anunciaria luz a esse povo e de igual modo a todos os gentios, Isaías 53. Nota de rodapé 9. A Bíblia conta vários casos de mortos que voltaram à vida. No próprio dia da crucificação de Cristo, os sepulcros se abriram e a população de Jerusalém viu muitos de seus mortos ressurretos, caminhando para dentro da cidade. Mateus 27, versículos 52 e versículo 53. Todavia, todos eles um dia morreram novamente. Jesus foi o primeiro a ressurgir com um corpo imortal. 2 Timóteo 1:10, 1 Coríntios 15:20. Esse é mais um exemplo de Jesus, de que nós também, seus discípulos, ressurgiremos para viver eternamente com Ele. Todavia, enquanto Paulo apresentava sua defesa, Festo interrompeu o discurso e exclamou irritado: "Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar." No entanto, Paulo argumentou: "Não,
Não estou enlouquecido. Ó, excelentíssimo Festo. Muito diferente disso. Estou declarando palavras verdadeiras e em pleno juízo. Nota de rodapé 10. A expressão original grega aqui traduzida por louco tinha, na antiguidade e no contexto em que fora preferida por Festo, o sentido de delírios inspirados por espíritos misteriosos. Você está louco, Paulo, você está possuído. Atos 16:16, Marcos 3:21, João 10:20. O governador acreditava que a erudição de Paulo e sua extrema dedicação ao estudo das Sagradas Escrituras o haviam conduzido a uma obsessão doentia, inclusive por repetir frequentemente a visão e o encontro com Jesus que tivera, sobre os temas, profecias e ressurreição. Porquanto o rei, perante a quem falo sinceramente, compreende bem esses assuntos, e, por isso, não acredito que nada do que eu falei vos tenha escapado ao conhecimento, posto que esses eventos não ocorreram em um canto às escondidas. Acreditais, ó rei Agripa, nos profetas? Sei que credes. Nota de rodapé 11. Paulo coloca o rei Agripa em uma encruzilhada teológica. Se respondesse que sim, Paulo pressionaria a aceitar Jesus como o cumprimento cabal das palavras dos profetas. Se dissesse não, teria de se explicar aos muitos judeus devotos que criam na mensagem dos profetas como a própria palavra de Deus. Então o rei Agripa ponderou: crês tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me e a converter-me em um cristão? Crês tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me a converter-me em um cristão? Nota de rodapé 12. O rei Agripa, como todo político ardiloso, só responde o que lhe interessa e, portanto, leva o assunto com certa ironia para o âmbito pessoal, sugerindo que, apesar da cultura e da boa argumentação de Paulo, seria necessário mais tempo e maior análise para que o rei pudesse ser convencido sobre a relevância do cristianismo. Diante do que Paulo declarou, seja em pouco tempo, seja em pouco ou muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livres dessas algemas. Nota de rodapé 13. Paulo não estava discursando com o principal objetivo de converter o rei, mas já que Agripa tocou no assunto, o servo do Senhor não hesitou. Em sua contestação ao rei, fica claro nos originais gregos que Paulo, deixando a reivindicação do seu direito em segundo plano, eleva uma sincera oração a Deus pela conversão do rei e de todas as autoridades ali presentes. Paulo revela, com poucas ou muitas palavras, sob poucas ou muitas dificuldades, a palavra do Senhor será anunciada, e bem-aventurados todos aqueles que a ouvem, que a ouvirem e a deixarem seus corações serem convertidos pelo Espírito Santo. Então o rei se levantou e com ele o governador e Berenice, seguidos de todos que com eles estavam assentados. E retirando-se do salão, comentavam entre si: este homem não fez absolutamente nada que merece prisão, nem muito menos a pena de morte. E aconteceu que Agripa confessou a Festo: este homem bem poderia ser posto em liberdade, caso não tivesse apelado para César. Nota de rodapé 14. A história revela que muitos magistrados, aristocratas e autoridades, romanos e judeus, converteram-se ao Senhor devido aos testemunhos de Jesus.
Paulo e outros discípulos, mas preferiram manter sua fé em segredo, enquanto buscavam crescer espiritualmente, para mais tarde revelarem-se plenamente e publicamente como seguidores de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. João 12:42. Agripa, Berenice e muitas autoridades presentes acrescentaram suas valiosas opiniões a Festo e Félix, ao afirmarem categoricamente que Paulo não tinha qualquer culpa no processo movido contra ele pelos seus compatriotas e irmãos judeus. Lucas 23, versículo 14 e versículo 15.